A primeira pergunta do Baronil. O gramado sintético atrapalhou o toque de bola do Vila? Que avaliação o senhor faz desse empate? O gramado sintético, vale ressaltar o seguinte: lógico que não é um terreno que nós estamos habituados, mas vale ressaltar que no aquecimento foi molhada a parte do time da casa e a parte do time visitante, que é fundo nosso, não foi irrigada. Mas não atrapalhou, que nós seguimos um jogo, a bola não foi rápida, não precisamos ter nenhuma adaptação, acredito que isso não tem nada a ver. Estamos habituados também, temos que nos habituar a esse tipo de gramado. Agora a pergunta do Gustavo Ramos. Boa noite, turma. Dentro do que foi trabalhado e planejado durante a semana, o Juan Ribeiro, na sua avaliação, entregou o esperado? O Juan, dentro da minha estratégia do jogo como treinador, o Juan é um jogador que é muito combativo. Nós sabemos que a equipe da Chapecoense tinha uma saída de bola com muita qualidade, e a intenção de colocar o Juan de início foi justamente para impedir essa progressão de jogo com a equipe do adversário. É treinamento, e dentro dos treinamentos aí eu faço minhas escolhas e não me arrependo. Dentro do que ele poderia ter rendido um pouco mais, mas tudo bem. Depois da entrada do Bruno Mendes, nós recuperamos o jogo e o Bruno Mendes foi muito bem também. Agora a pergunta do Igor Oliveira, da CBN. Qual foi sua ideia ao usar essa formação com 3 zagueiros? Ela teve o efeito que você desejava? Não foi 3 zagueiros. Se a gente for ver bem, é a mesma formação que nós fizemos em Belém contra o Paysandu. Então, assim, o Pedro é um zagueiro, mas atua muito bem de lateral. Eu tive o cuidado de colocar no primeiro tempo, principalmente, o Elias, para bloquear a principal jogada deles com o ala esquerdo deles, o paraguaio. Então fomos felizes nesse quesito. O Elias bloqueou, e no segundo tempo a gente houve a troca, porque nós tínhamos que buscar o resultado, e aí a gente houve a troca, mas não foi 3 zagueiros. Agora a pergunta do Humberto Castro, da PUC TV. 3 mexidas no intervalo depois de empatar nos acréscimos. Você fez diferente dos outros técnicos. Qual o objetivo? Objetivo de virar o jogo. Confiança na minha equipe, confiança nos trabalhos que nós estamos realizando, mesmo jogando fora de casa contra uma equipe que está no G4 já há algum tempo. Eu confio nos meus jogadores, e as 3 mudanças que eu fiz é porque eu tenho uma equipe que eu confio em todos, e foi com o intuito, sim, de ganhar o jogo. Agora a pergunta do sobrinho da Pode Vir FM. Quando o senhor optou pelos 3 zagueiros, a ideia era liberar os laterais? Então pergunto, por que no primeiro tempo o seu time ficou muito atrás? Especialmente os laterais nem desceram. Mas quando o adversário abriu o placar, o time colorado jogou e empatou a partida. O que o senhor atribui a essa falta de ofensividade? Não jogamos com 3 zagueiros. Então, isso aí jogamos com uma linha de 4. Eu só bloqueei o Elias para bloquear, como já falei anteriormente, para bloquear a principal jogada deles pelo lado. E tendo a efetividade por dentro com quem nós estávamos ali, tinha o Marcinho também eu sabia que era um bom jogador, que era o principal articulador da equipe deles, também bloqueamos o Marcinho, mas não jogamos com 3 zagueiros. Agora a pergunta do Luiz, do Popular. O Vila Nova é o time que mais comete pênaltis na Série B. Como explicar esse fator e como corrigir? Não tem como explicar. Foram pênalti de mão, por exemplo, o pênalti que aconteceu hoje foi um cabeceio anterior, onde que o House ia na bola e o cara antecipou o adversário. Então não tem como treinar, não fazer pênalti. Isso faz parte do futebol. Hoje é o Vila, amanhã é o Chapecoense, isso faz parte do futebol. Pela pergunta da Ana Lívia, do Futebol 62. Nós vimos ao longo do tempo o Gabriel Poveda ter a titularidade e o Bruno Mendes quase não ser utilizado. Agora, com você, a ordem se inverteu. Qual o motivo para Poveda hoje ser a terceira opção na posição? Não se inverteu porque no jogo contra o Botafogo quem entrou foi o Poveda. Simplesmente dentro da hierarquia, dentro dos treinamentos e dentro desse rodízio que até o momento a gente precisa fazer gol. Hoje foi o momento pelos treinamentos da semana. Eu achei que o Bruno Mendes estava em melhores condições para entrar durante o jogo. Foi isso que aconteceu. Agora a última pergunta lá de Goiânia, do Igor Santiago, da Band News. No próximo jogo, o House não poderá atuar. Em caso de boa atuação do Corinthians, existe uma possibilidade de mudança efetiva no gol do Vila? Todo jogador que entra, ninguém tem cadeira cativa comigo como treinador. Todo jogador que entra, se for bem, fica a cargo de eu como treinador decidir se continua ou não.
Paulo, boa noite. Também em nome de Band News lá de Goiânia. Esse ponto conquistado aqui, você avalia como positivo ou devido à situação do campeonato, a vitória com certeza era o plano do Vila Nova. Dá para comemorar esse ponto conquistado? Boa pergunta. Dentro do panorama, nós viemos aqui para buscar os 3 pontos. Dentro do panorama e perante o adversário, a qualidade do adversário, e eu repito o que eu falei durante a semana. Hoje, a Chapecoense é a melhor equipe da Série B. E vale ressaltar que dos últimos 4 jogos que nós fizemos, 3 jogos fora de casa e 1 em casa. Esse em casa, contra o líder do campeonato, contra o nosso maior rival. E hoje, o 4º jogo contra uma equipe que estava no V4. Então, assim, não era o resultado que nós viemos buscar. Nós viemos buscar sim uma vitória, porque nós acreditamos nisso e trabalhamos para isso, mas é um resultado que dentro do contexto é satisfatório.